Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui agora à nossa matéria. Hoje nós vamos tratar de texto expositivo, é um salto a mais e caímos numa situação que costuma confundir muita gente, que é justamente a diferença entre exposição e argumentação, o que hoje a gente classifica no mesmo universo e que tem uma subdivisão que é o texto dissertativo. Hoje falamos em texto dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Uma diferença básica entre eles aí é o seguinte: o texto argumentativo ele procura convencer, ele procura persuadir. Eu parto de um ponto de vista e tento convencer o leitor daquele ponto de vista sobre aquele tema que me foi lançado. Porém, por outro lado, o texto expositivo, ele quer apenas informar, ele traz ao conhecimento do leitor apenas um conjunto de informações e fica a cargo do leitor tirar suas próprias conclusões a respeito daquele texto, a respeito daquele tema, daquela temática tratada ali naquele discurso, ok? Basicamente, então, o texto expositivo, o texto dissertativo expositivo, ele diz respeito à transmissão de informações, certo? Para fins de tomada de juízo posterior. O texto, no caso da exposição, ele tem algumas características básicas que são, primeiramente, como já dito antes, o caráter informativo, a questão da manutenção da norma culta, da norma padrão, o uso de linguagem clara, objetiva, ele mantém sempre uma objetividade. Em geral, é um texto que não vai ser firmado em subjetividade. Ele não é um texto subjetivo, ele é um texto objetivo, ou seja, ele trata das informações muito próximo da realidade, do que foi de fato, certo? Outra característica essencial: o texto expositivo não contém opiniões do redator. Ele não contém o juízo de valor de quem escreve o texto. O texto expositivo ele pode trazer opiniões de terceiros, de especialistas, para reforçar a ideia que ele tenta informar ali, mas nunca a opinião do redator. A partir do momento que há uma presença de opinião do redator no texto, ele já deixa de ser expositivo e já se torna argumentativo. Então, texto expositivo sem opinião de quem escreve, ok? Outro elemento é a questão de alguns recursos, né? Quais recursos seriam esses? O texto ele pode dispor de descrições, ele pode dispor de conceituações, ele pode fazer algumas comparações de situações, detalhe, porque é possível fazer comparações de situações sem haver o intuito de argumentar, sem a questão de argumentar ser o objetivo do texto, certo? De convencer, né, de persuadir. Ele pode também trabalhar dando contrastes, mostrando situações diversas, né? E aí, através desse conjunto de recursos, esse conjunto de estratégias, o texto dissertativo expositivo é construído. É possível eu possuir, portanto, aí, dentro desse contexto, uma dissertação objetiva, que é aquela de modo impessoal, ou seja, que eu vou garantir essa verossimilhança, né? É importante lembrar que nesse ponto aí vai imperar linguagem denotativa, ou seja, as palavras usadas no nível do dicionário, sem uso de recursos poéticos, de licenças poéticas. Isso não é o fator típico, né, de texto expositivo. Enquanto eu posso ter um outro paralelo aí da dissertação subjetiva. A dissertação subjetiva já cai nesse outro ambiente, né? Nesse outro universo. Ele é um texto introspectivo, ele foge, ele usa algumas considerações mais particularizadas, e é algo que em geral não vai ocorrer no texto expositivo, certo? Nós temos aí uma relação entre emissor e receptor, certo? Que é importante que ela vá ser estabelecida ao longo do texto, de quem faz o texto. Então, o texto expositivo ele é feito com um olhar no leitor, com pensamento no leitor. Eu quero que o leitor veja e entenda aquilo ali. Eu quero que aquele conjunto de informações chegue de maneira muito clara até o meu leitor. Esse é uma máxima aí
nós poderemos considerar uma máxima do texto expositivo, certo? Na consideração que nós temos aí, para poder falar de exposição, nós teríamos alguns gêneros expositivos. Os principais aí, de modo geral, são as reportagens, as notícias, certo? Nós temos também o artigo de divulgação científica, que também pode ser entendido, também pode ser considerado um texto expositivo, entre outros aí. Além desses, nós poderíamos citar, em algum aspecto, as entrevistas, os classificados e também o próprio verbete do dicionário, que usa ali a explicação de o que é aquela palavra, ele está expondo o que é, ele está classificando, está conceituando, né? Esses são os principais gêneros expositivos que normalmente nós temos. Para fins de prova de redação, em geral, o que pode ser cobrado numa prova de redação seria um texto dissertativo expositivo com um caráter de notícia, um caráter às vezes de reportagem, embora a diferença da notícia para uma reportagem, por exemplo, uma notícia é uma reportagem sobre o mesmo assunto. A reportagem ela é mais ampla, ela é um texto que explora mais o assunto, que traz mais informações a respeito daquele assunto, a respeito daquele tema, certo? Eu poderia, portanto, aí ter uma notícia, talvez uma reportagem. Eu posso ter também numa prova de redação a cobrança de uma entrevista a respeito disso. Por exemplo, o Colune já cobrou uma situação assim de produção textual, certo? E, de modo geral, são as possibilidades que nós temos aí de texto expositivo. Poderia também cair num aspecto de carta, mas aí a carta já se inclinaria para outro tipo textual, aí, não necessariamente exposição. Iria contar muito mais com descrição e não se enquadraria tanto, certo? Nós temos aí esse conjunto, esse texto expositivo, ele normalmente, voltando só para poder cifrar uma coisa importante, que é bom que vocês memorizem. A diferença, então, só para a gente fechar nosso raciocínio, o texto expositivo, ele procura informar, ele quer que o leitor apenas saiba daquele conjunto de fatos, ele não quer argumentar nada a respeito, é o leitor que tira sua própria conclusão. O texto traz apenas até ele as informações, os dados, certo? As conceituações, e a partir disso uma opinião posterior será formada. Bom, gente, nós finalizamos aí com a nossa ideia a respeito de exposição. Na próxima aula a gente vai começar a detalhar essas estratégias, né? Vamos falar a respeito de modo indutivo, modo dedutivo e como isso daí se desenvolve para poder elaborar a construção mesmo de um texto expositivo. A gente se vê lá. Obrigado, galera!